Ao Rei da Glória, todo louvor, toda honra, para todo sempre. Embora sendo muitos, somos um em Cristo. Embora sendo muitos membros, o corpo é o de Cristo. Muitos corações, mas Cristo é a cabeça. Muitas congregações. Hoje nós vamos explorar um tema fascinante, dentre muitos do que nós já temos apresentado aqui. E vocês verão como a interpretação do preterismo completo é completa e como ela se relaciona com várias passagens chaves da Bíblia, especificamente uma que vamos ver, Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Nessa passagem vocês conhecem, que é quando Jesus dá uma resposta a Pedro de quantas vezes ele teria que perdoar seu irmão. E vamos resolver essa resposta enigmática dado a Pedro por Jesus. Será que Jesus, ao responder Pedro, estava limitando o perdão a 70 vezes 7 e que depois disso não deveríamos mais perdoar ninguém? Você quer saber? Vem para a graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel, sejam bem-vindos. Com tanto conhecimento assim, só nos resta, ter paz, ter calma, tranquilidade, dar tempo ao tempo para que esse conhecimento, ele se sedimente nas nossas mentes. Então eu quero convidar você aí que ainda não se inscreveu no nosso canal, tem acompanhado o nosso trabalho, tem gostado do nosso trabalho. O nosso trabalho tem feito você buscar Bíblia, entender a Bíblia dentro do seu contexto histórico, cultural, ou seja, dentro do seu escopo. Então se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, compartilha as nossas mensagens, deixa também o seu comentário e se você aí quiser que o YouTube te avise, é só tocar esse sininho aí embaixo, tá bom? Meus queridos irmãos, para quem já está familiarizado com as mensagens do nosso canal, sabe que nós aqui adotamos a interpretação bíblica do preterismo completo. O que é o preterismo completo? Abençoados, é uma interpretação onde aponta que todas as profecias bíblicas, todas, foram cumpridas no ano 70. E nós entendemos que o ministério de Jesus de Nazaré foi um ministério voltado para estabelecer novos céus e nova terra. E por fim, dar fim à antiga aliança, a aliança de Moisés. Logo, tudo que Jesus falou, fez em seu ministério como homem, era um tema da escatologia. As parábolas é um tema escatológico, a ceia é um tema escatológico, o batismo, a entrada triunfal de Jesus, ou seja, tudo foi o contexto para o fim dessa lei. Enquanto que o ensino tradicional cristão se debruçam em textos como estes de Mateus, que está aparecendo para vocês aí, no capítulo 18, versículo 21 e 22, ensinam que Jesus estava apenas falando da piedade que nós devemos ter em perdoar nossos irmãos. Mas vamos ao texto em questão. Diz ali, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Irmãos, existem algumas versões que falam em 77, tá? Essa versão que eu estou usando, ela é a mais antiga, os textos dela são mais antigos. Eu usei a nova versão internacional, uma versão muito boa, por sinal, e que traz ali um respeito ao a sua origem mais tradicional, tá legal? Então vamos agora analisar, olhar para esse texto de Mateus 18, onde Pedro está aí a perguntar a Jesus sobre o perdão,
Jesus, então, ele diz que o perdão deveria ser contado em 70 vezes 7. Logo, meus queridos, se interpretarmos o 70 vezes 7, chegaremos a um número de perdão, que é 490 vezes. Logo, se fôssemos levar isto ao pé da letra, já poderíamos dizer que não caberia mais perdão se houvesse um a mais, ou seja, se fosse na 491, né? Ali 491 vezes que teu irmão praticou algo contra você, né? Fez algo que te fez mal, você já não o perdoaria, não é verdade? Então, queridos, essa interpretação do sistema religioso é uma interpretação muito rasa e até mesmo sem muito nexo. Aqui os pregadores apelam para nossa benevolência, apelam para outros tipos de conjecturas, ou seja, fugindo do seu real escopo, né? Então, na nossa perspectiva, na perspectiva preterista, a resposta de Jesus, 70 vezes 7, não só enfatiza um perdão bastante generoso, mas aponta também para eventos futuros, especialmente em relação ao juízo que viria sobre a cidade de Jerusalém, que cairia ali o templo, né? O templo seria derrubado e a cidade totalmente destruída. E isso foi bem especificado por Jesus no seu Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 24, versículo 34, ele disse que seria para aquela geração. Então, toda a vida de Jesus, ela está estabelecendo um ponto de contato dali para uma geração em que ele viria. Coisas que o sistema passa por isso, tá? E que se cumpriu, tá, queridos, no ano 70, com a destruição do templo dos judeus ali do primeiro século. Então, Jesus, na verdade, irmãos, ao responder Pedro, ele responde sobre um enigma. E a referência que Jesus faz as 70 semanas de Daniel, porque Jesus era o conhecedor das Escrituras. Então seria o tempo ali em que Deus tiraria o pecado do mundo. Eu vou explicar isso muito bem, tá bom? Mas vamos dar uma olhada em Daniel, capítulo 9, versículo 24, onde se fala sobre o término do pecado e a conclusão de certos eventos redentores. Vamos lá. Diz o texto: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Meus queridos, o texto está bem claro, não é verdade? As 70 semanas, que seria 70 vezes 7, que dá o número de 490, e que, segundo estudos escatológicos, inclusive do sistema religioso, apontam isso aí para 490 anos. Agora presta atenção. Se nós pegarmos na linha do tempo e somarmos desde quando foi proferida essa profecia por Daniel, ela vai acabar justamente no ano 33 depois de Cristo. E esse ano é um ano marcante da primeira era cristã. Foi o ano da crucificação de Jesus. Foi onde Cristo, a partir daquele momento, assume o papel de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E sua consumação se deu lá quando o templo de Jerusalém veio abaixo e sua cidade foi totalmente destruída. Ou seja, naquele tempo em que nós já abordamos neste canal várias vezes, falando sobre o tempo de transição. Era o tempo que o templo estava de pé ainda, perdendo as suas forças pelo simbolismo perante Deus, e o ministério de Jesus se acendendo mais ainda. E culminou isso ali no ano 70, quando o templo de Jerusalém foi abaixo. Então, depois da derrubada do templo, o judaísmo bíblico ele está comprometido, irmãos, até os dias de hoje. Como assim, André? Olha, não existe hoje dentro de Israel, meus queridos, algum israelita que saiba de que tribo pertence, impossibilitando o reaparecimento do sacerdócio bíblico, que é o levítico. Tanto que o judaísmo hoje praticado dentro de Israel é uma adaptação ao judaísmo bíblico, que é conhecido como judaísmo rabínico. Aí você pode estar se perguntando, mas André, como na igreja diz que ainda há pecado?
Irmãos, isso é porque o pecado, na visão do cristianismo tradicional, deixou de ser bíblico e passou a ser da instituição igreja. É por isso, irmãos, que cada uma denominação ou facção do sistema religioso tem as suas próprias normas para pecados. Olha, umas dizem, por exemplo, que ir à praia é pecado, enquanto outras dizem que não é pecado. Então se tornou uma questão de visão do líder e não da visão bíblica. Essa é a diferença entre o pecado bíblico e o pecado pregado dentro dessas instituições. Está bem claro? Vamos voltar ao texto e à mensagem em questão? Irmãos, é por isso que a nossa interpretação, ela é que naqueles dias se consumaram todas as profecias bíblicas. Não existe nada nos dias de hoje, biblicamente falando, em que há um cumprimento. Nós entendemos que Jesus foi o promotor da justiça daqueles dias, tanto para os judeus como para os gentios. Como diz aí em Daniel capítulo 9, versículo 24. Então seria para quê? Para acabar com a transgressão. Olha bem, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer a justiça eterna, a visão, cumprir a visão e a profecia para ungir o Santíssimo. Então todos esses acontecimentos ocorreu onde? No ano 70. Por isso, irmãos, que a nossa interpretação de Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22, sobre o perdão falado por Jesus, era um enigma para se referir a assuntos futuros daqueles dias. Porque para o sistema religioso, quando eles interpretam os 490 anos de Daniel, eles estenderam o último ano de Daniel até os dias de hoje. Entendeu? Eles contam realmente até 489. Mas depois da crucificação de Jesus, esse ano já tem 2000 anos, 2 milênios. Eu já falei sobre isso em uma mensagem aqui, tá bom? Vou deixar aqui nas descrições deste vídeo. Então, abençoado, há muito mais na resposta de Jesus do que aparenta. Jesus diz aos seus discípulos para perdoarem 70 vezes 7. Nesta resposta, os discípulos têm a impressão de que devem perdoar abundantemente. Então, a resposta de Jesus também transmite uma mensagem sobre quando ele morreria pelos pecados do mundo. E Deus não mais aceitaria o sangue de animais para o perdão dos pecados. Por outras palavras, depois do ano 33, que foi quando se deu o final da semana de Daniel, Deus já não perdoaria o povo judeu se eles não se arrependessem e se voltassem para Jesus. Por isso que era necessário o arrependimento. Então, de acordo com Mateus capítulo 18, versículo 22, os discípulos deveriam perdoar 70 vezes 7 vezes, como Deus fez em Daniel capítulo 9, versículo 24. Entendeu, abençoado? Eu falei que a mensagem de hoje ia ser rápido? Pois é, estamos chegando então ao fim dessa rápida e conclusiva mensagem de hoje. E eu espero que vocês tenham entendido, tá bom, abençoado? Na próxima mensagem, vamos abordar aí a profecia de Daniel capítulo 9 com muito mais propriedade, tá legal? Estamos combinados? Bom, irmãos, é por isso que a cada dia que passa, mais eu me apaixono pelo preterismo completo. Porque ele nos oferece uma perspectiva única sobre o cumprimento de profecias bíblicas no contexto histórico e cultural, baseada na palavra, no seu tempo, respeitando acima de tudo o seu contexto. Se você ainda não conhece o nosso canal, eu tenho aqui neste canal várias mensagens falando sobre a segunda vinda de Cristo consumada no ano 70 depois de Cristo. Irmãos, o evento da segunda vinda de Cristo foi um só, mas ela abrangeu várias perspectivas, tanto materiais como espirituais. Então, se você quiser saber, acesse nosso rico conteúdo e conheça mais a nossa interpretação. E eu também estou lançando um livro sobre as traduções das profecias de Apocalipse, onde eu mostro que todo o Apocalipse está se cumprindo. Se você deseja adquirir esse livro, esse rico livro, me procure hoje mesmo no nosso WhatsApp. Tá bom, queridos? Vamos então aí fazer um resuminho do que nós vimos hoje?
Nesta mensagem de hoje, nós exploramos Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22 e linkamos com Daniel capítulo 9, versículo 24, onde nós podemos ver com essas passagens que elas se encaixam perfeitamente na narrativa preterista. Destacamos o seu cumprimento lá nos eventos proféticos na vida de Jesus e nos acontecimentos históricos subsequentes. Bom, eu espero que este vídeo tenha sido informativo para vocês. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, comente abaixo com suas reflexões e, claro, inscreva-se para mais conteúdo aqui no canal. Bom, amados irmãos, eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 46 68. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Somos o povo da mãe em toda a terra. Vamos anunciar